Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, Pastor Marcelo Rocha, e desde já quero agradecer as inscrições que estão ocorrendo aqui no canal. Eu quero dar continuidade a uma série de mensagens que estão sendo ministradas sobre o tema Como deve ser a minha vida cristã? Todas elas em Levítico capítulo 19, baseado em atitudes de santidade. A primeira mensagem ministrada foi Respeite a sua mãe e o seu pai. A segunda mensagem foi Coloque Jesus no centro de sua vida. E agora eu te convido para esta terceira mensagem, que eu tenho a certeza que, assim como todas estas que estão sendo colocadas aqui no canal, tem abençoado vidas. Deus te abençoe e vamos mais uma mensagem. Bom, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, vamos então a essa terceira mensagem que eu sei que vai abençoar também a sua vida. Eu quero, como introdução nesta mensagem, trazer um posicionamento de um teólogo africano, o Félix Chikunguta. Ele fala algo sobre todo o capítulo 19 do livro de Levítico. E ele faz uma síntese com as seguintes palavras. Preste atenção. A santidade com respeito aos relacionamentos no plano horizontal entre os seres humanos deve se manifestar nos aspectos sociais, econômicos e políticos da vida. O que Félix Chikunguta ele está nos ensinando através do seu rico comentário bíblico? Que nós somos rodeados e movidos todos os dias com diversos aspectos sociais, com diversos aspectos econômicos e diversas atividades políticas da vida. O que esse teólogo está nos ensinando sobre relacionamentos interpessoais? Ou seja, a nossa caminhada cristã, ela precisa estar sendo refletida em todas as áreas da nossa vida. E eu quero fazer essa introdução sobre o que fala o teólogo africano Félix Chikunguta, porque eu entendo que a nossa caminhada cristã precisa estar pautada nas Escrituras Sagradas e a nossa caminhada cristã precisa ser uma caminhada influenciadora para todas as pessoas que nos ouvem e nos veem. Você já sabe o que significa a palavra cristão em grego? A palavra cristão no grego significa pequenos cristos. Isso nos ensina que quando as pessoas nos veem, as pessoas ouvem o que nós estamos falando, ou seja, nos nossos relacionamentos interpessoais, as pessoas precisam dizer para mim e para você, ali vai um pequeno Cristo, ali vai um representante de Deus na terra. Ali vai uma pessoa que se importa em ter uma caminhada digna, honrada, baseada nas Escrituras Sagradas, apesar de nossas falhas, é importante dizer isso, apesar de nossas falhas, nós nos importamos em ter uma vida cristã pautada, centralizada na Bíblia Sagrada. Conforme outras mensagens aqui, ao qual eu já disse, o melhor evangelismo que nós podemos fazer é com a nossa própria vida. Bom, pois bem, Levítico capítulo 19, hoje eu quero abordar 2 versículos e trabalhar em cima de 2 temas. O primeiro versículo que eu quero ler, dando continuidade aos versículos anteriores já lido, hoje eu quero ler o versículo 5 de Levítico capítulo 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceito.
Olha o que está em Levítico, capítulo 19, versículo 5. E eu quero chamar a atenção para depois da vírgula. Vamos lá. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, vírgula. Olha o que diz o texto. Oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. Quando essa palavra, quando eu leio essa palavra, me vem uma dúvida, me vem um questionamento, me vem uma hipótese de que eu possa estar fazendo coisas para o Senhor que elas não estão sendo aceitas. Porque depois da vírgula eu quero frisar mais uma vez. Olha aí que diz o texto: oferecê-lo-eis para que sejais aceitos. Significa que aquilo que eu estou fazendo, por mais que seja de bom grado, por mais que seja com amor, com carinho, eu posso estar sendo reprovado por Deus. Eu costumo dizer, talvez você já tenha ouvido isso em outras mensagens, que o fato das coisas estarem dando certo não significa a aprovação de Deus. O fato das coisas estarem indo muito bem, sem nenhum problema, isso não significa que tenha a aprovação de Deus. A aprovação de Deus eu tenho quando eu examino as Escrituras Sagradas e coloco em prática aquilo que Deus me ensina a fazer. Então, quando diz o texto depois de uma vírgula, oferecê-lo-eis para que sejais aceito, me vem essa pergunta: será que eu estou fazendo alguma coisa para Deus ao qual está sendo reprovada pelo próprio Deus? Será que eu estou colocando alguma coisa em prática ao qual no meu coração, no meu intento ou no meu conhecimento eu estou pensando que Deus está aceitando, mas na verdade Deus está reprovando? Você já parou para pensar sobre isso? Significa que talvez eu esteja fazendo uma atividade para Deus de qualquer maneira. Talvez significa que aquilo que eu estou fazendo, eu não estou fazendo por excelência. E aqui eu quero, nesta mensagem, abordar o primeiro tópico. Se é para Deus, faça com excelência. Se é para Deus, busque a aprovação de Deus. Se é para Deus, faça conforme as Escrituras Sagradas nos ensina. Ensina a mim e ensina a você. Se é para Deus, precisamos fazer o nosso melhor. Se é para Deus, devemos ter o cuidado de examinar as Escrituras Sagradas e fazer como a Bíblia nos ensina. Interessante, Levítico capítulo 19, versículo 5. O Senhor diz, olha, quando for oferecer um sacrifício pacífico a mim, conforme diz o texto, ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejais aceito. Todo sacrifício, quando ele era realizado, havia ali uma liturgia. Havia ali, da parte do Senhor Deus, como instrução, como deveria fazer. Como deveria desempenhar esse sacrifício. Não era feito de qualquer maneira. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O que você está fazendo para Deus está sendo feito com excelência? O que você está fazendo para Deus, você está se preocupando realmente com Deus? Ou como, por exemplo, para agradar aos homens? O que você tem feito está passando por cima das Escrituras Sagradas somente porque o homem está pedindo? Mesmo você sabendo que isso é errado? E aí é importante lembrar o que diz o apóstolo Paulo. O que importa? O que é importante? Agradar a Deus ou aos homens? Se nós estamos preocupados em fazer com excelência, se nós estamos preocupados em fazer para Deus, eu quero afirmar para você, a sua preocupação, em primeiro lugar, precisa estar centrada no que Deus pensa, no que Deus aprova. O outro versículo que eu quero abordar, em Levítico capítulo 19, é o versículo 10, que fala justamente sobre a proteção aos pobres e estrangeiros. Olha o que diz o versículo 10. Não
rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Veja que o Senhor está instruindo ao povo que quando fosse realizar as colheitas, quando fossem buscar os alimentos, aquilo que viesse a cair no chão não deveria mexer, porque quando viesse o pobre ou o estrangeiro, quando ele se deparasse com aquele alimento no chão, eles saberiam que aquele que estava no chão poderia apanhar sem problema nenhum. E a grande pergunta ou a grande questão para os nossos dias atuais é: como está a sua vida em relação ao próximo? Você tem ajudado? Você tem... Ah, pastor, eu não tenho como ajudar financeiramente. Eu não estou falando somente disso. Como está a sua vida em relação ao próximo? Eu posso pensar e posso dizer: você tem aconselhado? Você tem emprestado o seu ombro amigo, que às vezes, ou muitas vezes em aconselhamento, nós não precisamos falar nada. Tão somente emprestar o nosso ombro para que a pessoa venha chorar, para que a pessoa venha ter com quem desabafar. Como está a sua vida em relação ao próximo? Por que será que hoje nós temos igrejas cheias, completamente cheias, mas ao mesmo tempo vazias quando o assunto é ajudar? Porque numa igreja de, vamos supor aqui, não muitos membros, 50, 100 membros, quando o assunto é ajudar, se aparecer 2, 3, são muitos. Porque as igrejas estão cheias, mas para trabalhar existem poucas pessoas. Porque muitas pessoas hoje não querem carregar um tijolinho. Imagina uma grande parede construída ou uma grande parede a ser construída. Imagina que essa parede que vai ser construída, cada um viesse com o seu tijolinho. Cada um viesse com um pouquinho de massa, uma colher de pedreiro, e aí cada um ajudando. Olha quão grande parede nós iríamos construir. Por que igrejas cheias? Quando o assunto é ajudar, igrejas ao mesmo tempo vazias. Porque não temos mais aqueles obreiros e obreiras que vão carregar aquele tijolinho comigo e com você para ajudar a obra do Senhor. Ei, obra do Senhor, não obra dos homens. Eu percebo que muitas pessoas elas dão desculpas para não ajudar. É verdade. E eu vejo que essas desculpas, a interpretação é como se essas pessoas fossem capazes de enganar a Deus. Dão desculpas como se fossem capazes de ludibriar Deus. Não. Antes que a palavra saia da minha boca, o Senhor já a conhece. Então, quando nós estamos ausentes de alguma atividade, verdadeiramente o Senhor sabe. Aqueles que estão dando desculpas e aqueles que de fato estão passando por alguma intempérie, alguma adversidade ou necessidade, ao qual não pode ajudar naquele momento. Como está a sua vida em relação ao próximo? Eu percebo também que ainda sobre este tema, como está a minha vida em relação ao próximo, muitas pessoas priorizam o material e acabam esquecendo ou acabam se esquecendo dos necessitados. Aliás, nós, quando digo nós como criação do Senhor, nós somos muito bons em atentar para as coisas materiais, mas deixamos de lado as coisas espirituais. Nos esforçamos pelo material e negligenciamos pelo lado espiritual. Esquecemos dos necessitados. E Levítico capítulo 19, versículo 10, vai dizer justamente ao contrário. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha.
Mas por que, pastor, eu não posso apanhar? Porque o próprio texto vai nos ensinar. Deixá-lo-ás ao pobre e ao estrangeiro, justamente para que essas classes de pessoas pudessem ter o que se alimentar, ter o que comer. Como está a sua vida em relação ao próximo? E esse outro tema, ao qual já quero finalizar para você é: deixe uma espiga para o seu irmão. Quantas pessoas são muito boas, são rápidas para olhar para o seu próprio umbigo, mas o irmão do lado, depois eu ajudo. O irmão ao lado, semana que vem eu ajudo. Semana que vem eu ajudo em alguma coisa. Não estamos deixando a espiga para o irmão que está ao lado. Nós estamos passando e recolhendo tudo e deixando as pessoas necessitadas continuarem nessa mesma classe de necessitados. Então, se é para Deus, faça com excelência e deixe uma espiga para o seu irmão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, compartilhe esta mensagem, que o Senhor Deus possa falar muito, mas muito mais ao seu coração. Até a próxima mensagem, fique na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe e em breve mais uma mensagem com o tema Como deve ser a minha vida cristã, todas elas em Levítico capítulo 19, falando sobre textos baseados em atitudes de santidade. Deus te abençoe e até a próxima mensagem.